Bom dia, quarto ano. Vamos lá, tá? Hoje nós temos aula de geografia. Nós vamos fazer e estudar a página 20 e a página 21, tá? A gente vai ver algumas imagens e a gente vai comparar essas imagens, tá? A gente vai comparar hoje a imagem de satélite e uma planta pictórica. Vai observar quais as semelhanças, quais as diferenças, quais dessas a gente consegue ver mais detalhes, as que a gente não vê tantos detalhes, como a gente vê as figuras, os objetos em cada uma dessas amostras, tá? Vamos lá, página 20. Agora vamos analisar diferentes formas de representar o lugar em que Lara mora. Foram utilizadas técnicas variadas para fazer diferentes representações, em função da finalidade, ou seja, daquilo que se deseja mostrar. E aí nós temos uma imagem de satélite na visão vertical, Recife, no estado do Pernambuco, em 2016, tá? Essa imagem de satélite é uma fotografia que um instrumento localizado lá no espaço, chamado de satélite, faz, tá? Então você escolhe o lugar que quer, a imagem, a foto, e aí esse satélite, né, você aqui da Terra dá os comandos e se tira essa fotografia, tá? Então aqui nós temos essa imagem de satélite, do lado esquerdo, tá? Tá na nossa frente do lado esquerdo. Do lado nós temos a planta pictórica, que é o desenho de casas, prédios, árvores e outros elementos parecidos com sua forma real, tá? É o mesmo lugar, só que um é imagem de satélite e o outro é essa planta pictórica, que é um desenho. Você consegue perceber que realmente é um desenho, porque a forma, o formato que é feito as casas, os prédios, as árvores, né? E aí você vê que não coloca todas as casas, todos os prédios, né, presentes naquele lugar. Até porque não daria, né? Uma coisa é uma foto, porque é uma representação real. E outra coisa é um desenho, né? Nunca um desenho vai ficar igual a uma foto ou a realidade, né? O desenho, no caso, ele é uma representação ali daquela realidade, tá? Então, vamos lá. Isso fica parecido com a forma real, porém, não é o real. Vamos lá. Aí aqui vocês façam desse mesmo jeito, pessoal. Por favor, organizem o caderno de vocês. Aula de geografia, a data, as páginas, coloca atividade, página 20, que aí a gente vai se localizar, tá? Aqui nós vamos analisar a imagem de satélite e aqui nós vamos analisar a planta pictórica, tá? Vamos lá. Na questão 1 diz: como as construções aparecem na imagem de satélite? Como é que a gente consegue ver as construções? Vocês conseguem ver as casas normais ou vocês só conseguem ver os tetos, a parte de cima das casas, das moradias, tá? Qual o formato dessas casas? Qual o formato que fica na imagem de satélite? É um círculo, é um quadrado, é um retângulo, tá? Pronto, vocês coloquem aqui como vocês conseguem ver, tá? Essas construções. 2. Que outros elementos você pode ver nessa imagem de satélite? Além das construções, que outros elementos você consegue ver? Consegue ver as ruas? Consegue ver o que mais? Aí você vai colocar aqui na questão 2, tá? Vamos lá para a planta pictórica agora. Na planta pictórica, compare a representação do marco zero na planta pictórica e na imagem de satélite, tá? Vamos lá. Vejam aí onde está o marco zero na planta pictórica e a imagem de satélite. E aí vocês vão comparar. Na planta pictórica, tem detalhes, não tem detalhes? Isso. Tem detalhes, não tem detalhes? Como é que aparece no satélite e como é que aparece na planta pictórica o marco zero, tá? Isso. Questão 2. Cite uma diferença entre as duas representações. Olhem para a imagem de satélite e a planta pictórica. É para você dizer uma diferença entre as duas. Qual a diferença entre a imagem de satélite e a planta pictórica? Vocês podem dizer qual a que vê mais detalhe, qual a que vê menos detalhe. Isso é uma diferença, tá? Vamos lá. Entenderam?
Bom, pessoal, só para mostrar direitinho aqui a vocês, ó, o marco zero, ele está localizado aqui, ó, o marco zero, tá? Vocês procurem aí no livro de vocês, marco zero aqui, e aí na imagem de satélite, ó, o marco zero está aqui. Aí vocês vejam como é que está, ó, aqui é na imagem de satélite, ó, o marco zero como aparece. E na planta pictórica, olha o marco zero como aparece, tá? Aí pede, compare as representações do marco zero na planta pictórica e na imagem de satélite. Em qual desses desenhos, em qual dessas imagens, o marco zero aparece com mais detalhe? Em qual dessas imagens o marco zero parece que não tem nada lá, né, na imagem, tá? É isso. Bom, adiantando agora na página 21, tá? Já mudei aqui, vocês também, quando responderem da página 20, desce e faz da mesma forma que vocês fizeram. Coloca novamente a atividade, página 21 agora mudando, aí coloca planta, coloca 1, 2 para responder, croquis cartográfico 1, 2 também para responder, porque nós vamos continuar fazendo a comparação. Porém, agora a gente vai fazer a comparação de uma planta, de uma imagem de uma planta, e de uma imagem de um croquis cartográfico, tá? Página 21. Ao observar e comparar essas representações, encontramos algumas semelhanças e muitas diferenças, tá? Vamos observar a planta aí. Olha só a planta, como ela está representada, né? Tem uma parte verde, que é vegetação, né? Tem as ruas, nome de ruas, né? De pontes. Só que não tem nome de todas as ruas, não é isso? Já no croquis cartográfico, só tem as linhas vermelhas e tem, me parece, só o nome de algumas ruas principais, né? Não tem todas as indicações de ruas como na planta, né? Apesar de não ter o nome de todas as ruas, mas você vê o desenho todinho de todas as ruas dessa imagem, né? Dessa parte aí de Recife. Já no croquis cartográfico, não, tá? Você só tem aí as ruas principais. Nós temos o marco zero. No croquis cartográfico também nós temos o marco zero. Anote o nome de duas avenidas do Recife. Então, você vai procurar aqui na planta duas avenidas. Lembrando, pessoal, a avenida se inicia assim, ó. Vocês procurem uma rua que tem o nome AV antes, tá? AV, aí tem na frente o nome. Depois AV, outro nome, tá? Esse AV aqui é a abreviação de avenida, tá certo? Então, procurem aí na planta dois nomes de duas avenidas, tá? Do Recife. Depois, 2. Que figuras geométricas são mais usadas para representar um quarteirão, tá? Quarteirão é um conjunto de ruas, né? Um conjunto de casas ao redor. Então, ó, deixa eu pegar um quarteirão aqui. Ó. Esse quarteirão aqui tem um monte de casas, tá? Um monte de casas. E aí, ó, é cercado por ruas, né? A gente chama de quarteirão. Isso aqui é um quarteirão, tá? Aí tá perguntando aqui, que figuras geométricas são usadas para representar esse quarteirão? Mais de uma figura geométrica. Que figura geométrica? Quais os nomes das figuras geométricas que nós temos? Círculo, quadrado, retângulo, tá? Vejam aí qual a figura geométrica que representa, que mais representa, é mais usada para representar o quarteirão, tá? Depois, croquis cartográfico. Quais elementos o autor do croquis considerou importantes, tá? Agora vamos para os croquis, que o croquis ele tem uma seleção. O croquis não tem tanto detalhe como a planta, né? O croquis, como eu falei, ele aparece poucos detalhes, aí você vai ver. Quais foram os elementos principais que o autor aí ele considerou, tá? Foram o quê? Rios, pontes, vegetação, tá? Vejam aí tudo que ele considerou. 2. Existe algum elemento que você acha importante, mas que não foi representado no croquis? Qual? Qual elemento aí que faltou e que deveria ter sido representado no croquis cartográfico? Que tem a planta, mas que não tem no croquis. O que vocês acham que o autor aí esqueceu e que deveria ter desenhado no croquis? Tá? É isso. É simples, pessoal. Não tá tão difícil não, tá? Assistam aí o vídeo com calma que vocês conseguem. Cheiro!